Lembrar, senhoras e senhores, a gentileza de assinarem a lista de presença também no período da tarde, tá bom? Dar as boas-vindas aos internautas que nos acompanham no canal da DPU no YouTube. Obrigado pela sua audiência. Sejam bem-vindos ao período da tarde da nossa programação. Bom, a gente vai dar continuidade aqui às atividades. Nós teremos agora o segundo painel. Ele tem por tema litigância estratégica e objetivos para o desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Para tanto, gostaria de convidar para mediar esse painel a secretária de Ações Estratégicas da Defensoria Pública da União, doutora Roberta Pires Alvim. Convidar também os expositores desse painel, o coordenador-geral da Representação Judicial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Dr. Manuel Tavares de Menezes Neto, que discorrerá sobre o tema jurimetria. E o consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, o senhor Felipe Dutra Dias, que falará sobre o tema alinhamento da Defensoria Pública da União com a Agenda 2030 da ONU. Antes de passar a palavra à moderadora, permitam-me registrar que o subdefensor Público-Geral Federal, Dr. Fernando Mauro Barbosa de Oliveira, Júnior, ele está numa missão internacional representando a DPU, e aqui ele externa o desejo dele de um sucesso ao 4º encontro e deixa um abraço fraterno a todos os colegas aqui presentes em Brasília. Ao doutor Fernando também fica o nosso agradecimento e agradecimento pela sua mensagem de amizade com o 4º encontro das defensoras e defensores públicos federais. Sendo assim, agradecendo ao doutor Fernando, já passo a palavra à mediadora, a doutora Roberta. Olá, boa tarde a todos e todas. Os colegas ainda estão chegando. Bom, gostaria de agradecer primeiramente ao Dr. Manuel por estar aqui nesse painel conosco e também ao Felipe. Vamos iniciar agora o painel de litigância estratégica, os objetivos para o desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. E esse painel ele está dentro de um contexto de um projeto maior que a gente desenvolve em parceria com o PNUD. A gente tem os colegas do PNUD que estão aqui prestigiando. Muito obrigada por estarem aqui presentes também, nos aguentando esse um ano de contratações de consultorias. Hoje a gente tem 13 consultorias em andamento por meio desse projeto. São 5 eixos o projeto, que a gente tem em parceria com o PNUD, que é um projeto que foi aprovado também em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação. O primeiro eixo ele envolve ciência de dados, daí a importância de contarmos com a experiência do Dr. Manuel aqui, presente, e que ele vai explicar um pouquinho sobre jurimetria, e é um dos eixos e um dos projetos a serem desenvolvidos por uma empresa que estamos na fase de contratação de escolha dessa empresa de ciência de dados, que vai fazer um trabalho de ciência de dados do DPU, algo que a gente precisa tanto, e temos bastante dados, mas é difícil fazer o tratamento ainda pela DPU. E também o eixo 2 é o eixo que trata sobre pesquisa dentro da DPU. A ideia é a gente criar, dentro da Defensoria Pública da União, um setor específico de pesquisa voltada à pauta de direitos humanos, de promoção de direitos humanos dentro da DPU. Então, a gente tem um consultor
que a ideia é criar um think tank em que a gente possa desenvolver pesquisa para a população vulnerável e também para pautar a atuação da Defensoria. Temos o eixo 3, também envolvendo o desenvolvimento de capacidades da DPU de fazer parcerias com os órgãos e também conseguir financiamento externo para projetos. E o eixo 4 e o eixo 5 também se envolve o desenvolvimento do próprio projeto. Então, a gente está, desde o início do ano, desenvolvendo esse projeto. É um projeto do Gabinete do Defensor Público Geral Federal, que se estende até dezembro do próximo ano, né? E tem agregado bastante valor para a Defensoria, porque a gente traz esses consultores que trazem um olhar externo para a instituição. E como a gente consegue crescer sobre as nossas potencialidades. Então, o Felipe, ele é um dos nossos consultores, né, que está desenvolvendo um trabalho bem bacana também, que vou explicar mais tarde. E vai ser muito importante a gente ouvir também um pouquinho da experiência da PFN com a questão de jurametria, que já estão muito mais maduros do que nós, da Defensoria Pública. Então, eu passo já a palavra ao Dr. Manuel, agradecendo por estar aqui. A sua palestra vai tratar sobre jurimetria e litigância estratégica para possibilidades para estratégias judiciais orientada por dados. O Dr. Manuel é bacharel em Direito pela UNB, especialista em Direito Tributário, Processual Civil e Empresarial, mestre em Administração Pública pela FGV, doutorando em Direito Constitucional, foi técnico judiciário da STJ de 2004 a 2010, assessor da ministra Fátima Nancy, do STJ de 2007 a 2010, e desde 2019 exerce o cargo de coordenador-geral de representação judicial da Fazenda Nacional e atua como procurador-geral adjunto substituto de consultorias e estratégias de representação judicial. Foi coordenador da Subcomissão para Contencioso Judicial do Comitê de Apoio Técnico do Diagnóstico do Contencioso Tributário do Conselho Nacional de Justiça e vencedor do Prêmio Desempenho Funcional na categoria Ideias Inovadoras do Ministério da Fazenda em 2018 e do Ministério da Economia em 2021. Vou passar a palavra para você. Inicialmente, posso tomar a liberdade de falar em pé, porque eu sei que depois do almoço, uma pessoa sentada aqui paradinha, falar muito tempo, não teria atenção, e o assunto pode parecer até um pouco chato, pode parecer até um pouco monótono falar de dado, número, especialmente vindo do procurador da Fazenda, que tem, né, todo aquele know-how de execução fiscal, cobrança, dívida ativa, esse tipo de coisa. Então, eu vou tomar essa liberdade para tentar tornar um pouco mais dinâmica a nossa conversa. Não é uma conversa fácil para mim, porque eu estou muito nervoso pelo fato de eu conhecer a Defensoria Pública desde que eu nasci, na verdade. Eu sou filho de defensor público, meu pai era do Departamento de Assistência Judiciária no estado de Sergipe desde 86, a partir da Constituição é criada a Defensoria, ele participou aqui em Brasília, ele viajava para Brasília para brigar pela Lei Complementar número 80, e que felizmente marcou um marco muito importante na defesa dos direitos humanos, direitos fundamentais e no aspecto civilizatório do nosso país, eu acho, quando a gente reconhece a importância da Defensoria Pública. E por isso que não é simples, por isso que é um momento de muita emoção, poder contribuir de alguma forma para algum insight diferente, alguma coisa que talvez vocês possam enxergar, possam já fazer, porque aí eu também reconheço meu desconhecimento sobre as práticas do dia a dia. Tenho vários amigos defensores, inclusive, doutor Roberto, queria homenageá-lo na sua pessoa. Aí tem o corregedor-geral Fabiano, que por um acaso é meu padrinho de casamento, mas não tem nada a ver com o meu convite, não foi por ele, tá? Deixar claro que não tem nada a ver com isso. Doutora Mariana Lucena, minha colega de faculdade, e outros tantos amigos, sobretudo o doutor Ed Fuloni, que conversou com o doutor César, diretor da escola, e me recomendou para essa participação. Feito esse breve introito, e tentando trazer um pouco dessa imagem de que eu não estou do outro lado dos autos, nesse caso concreto, estamos aqui para conciliar e achar estratégias comuns entre nossas instituições. Vou passar a minha fala, ela vai ser dividida em alguns temas diferentes. A primeira parte é uma questão mais levemente doutrinária, só para a gente entender o que jurimetria é essa, para que a gente também entenda qual a perspectiva que a gente tem em relação ao conceito e qual a perspectiva que a gente tem em relação ao ganho que, em termos de advocacia ou de representação judicial como um todo, pode ser proporcionado a partir da análise de dados. Então, eu começo falando desse sujeito, professor Lee Lovinger, que é norte-americano, que, na meados da década do século XX,
logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele cunhou esse termo, jurimetrics, para se reportar, sobretudo, à necessidade do operador do direito se utilizar de dados e evidências para tomar de decisão e formação da estratégia. Naquela época, ele já prenunciava a importância da economia na sociedade, dados econômicos, a econometria como referência, e desse mix entre estatística e direito. Todos aqui, a gente não vai voltar lá para o início do curso de graduação sobre direito é ciência, não é ciência, a questão não é essa. A questão é que, desde aquele instante, lá nos Estados Unidos, e veja que nas últimas décadas, a gente se aproxima cada vez mais de um modelo de sistema jurídico que se inspira um pouco no modelo norte-americano, eles já percebiam que, às vezes, o operador do direito ele acreditava nas suas filosofias, acreditava nas suas crenças, tinha os seus vieses, mas eventualmente estava um pouco dissociado da realidade prática, daquilo que de fato acontecia na sociedade, daquilo que de fato ele estava defendendo. Às vezes eu venho com um argumento muito bonito, mas que é muito bonito na minha cabeça. E ele era muito duro nas falas dele, ele foi muito peremptório, e esse é o primeiro artigo dele lá em 1949, falando que uma das grandes anomalias dos tempos modernos, quase um século atrás, era que o direito que deveria existir como guia público de conduta tornou-se um mistério. Eu acho que isso acontece um pouco também na vida, talvez, nossa. Estamos falando aqui de operadores do direito. Aquele constrangimento de quando o assistido pergunta, e aí, eu vou ganhar? E aí você não sabe exatamente qual que vai responder, quem é que vai responder para ele. Lá no Ministério da Economia, o gestor pergunta, e aí, a gente vai ganhar? E às vezes a gente também não sabe. E aí, ele criticava o fato de que a jurisprudência, com o tempo, começava a se tornar algo, em relação à jurimetria, aí também a defesa dele, né? Algo como a astrologia em relação à astronomia e algo como a alquimia em relação à química. Você chega lá, faz aquela alquimia e vê se ganha. Junta isso com aquilo e vai testando até acertar, sendo que, eventualmente, você poderia ter uma estratégia baseada em dados, baseada em evidências. Não estou falando que eu concordo 100% com o nosso amigo Lee, mas é uma percepção muito interessante e muito atual na minha concepção. 14 anos depois, ele escreve um outro artigo, todos os artigos aqui que eu estou colocando a referência, inclusive, vou ficar à disposição da escola, para os colegas acessarem depois e estudarem, caso se interessem, né? Que é sobre a metodologia de investigação jurídica, de pesquisa jurídica a partir da jurimetria. Ela buscava realizar, portanto, uma análise quantitativa, então a gente tem que saber o que é que está acontecendo, quantos temos. A gente vai usar aqui o conceito de métricas, que é um conceito muito próprio da ciência de dados. Métricas é aquilo que você conta, né? Eu sei que isso é meio óbvio, mas é importante a gente reforçar. E o uso da lógica matemática para a recuperação de dados jurídicos, ainda que por meio eletrônico. Muita gente confunde jurimetria com tecnologia. A tecnologia é uma etapa para que você tenha dados melhores para realizar análises jurimétricas. Mas você precisa do melhor sistema do mundo, com inteligência artificial, que lê a petição sozinha, já faz a peça todinha, diz que vai ganhar. Não necessariamente. São pequenos passos que todos nós hoje conseguimos dar em virtude da realidade do nosso contencioso judicial. Você trabalha no EPROC, você trabalha no PJE, você trabalha no sistema institucional, você tem métricas ali dentro. Você consegue contar quantos processos entraram na defensoria, quantos processos a defensoria participou, ou quantos processos em relação a determinado assunto você pode enxergar dentro do seu núcleo, dentro do seu setor. Isso é uma ideia, esse é um insight a partir do qual a gente pode começar a lidar com jurimetria hoje. Indo já para um ponto mais atual, para também não ficar lá no século passado e vocês acharem que vão, de fato, dormir agora à tarde, aí eu trago um texto um pouco mais recente, do professor Richard Susskind, que é da Universidade de Oxford, que fala sobre o advogado do amanhã. E ele fala um pouco sobre qual a necessidade do advogado do amanhã, que na verdade é o advogado de agora. Muito do trabalho jurídico envolve previsão, seja da probabilidade de ganhar um caso ou de negociar um acordo. E aqui eu quero deixar claro esse ponto aqui do negociar um acordo. Porque aqui, aí é aquela parte que talvez, se estiver gravando, seria objeto de críticas, seria alvo de críticas, é a parte onde nós, funções essenciais da justiça, podemos levar a justiça independentemente do poder judiciário. A gente tem essa facilidade, essa viabilidade enquanto advogado, enquanto representante do judicial, de salvaguardar o direito da parte, ainda que estejamos em lados opostos eventualmente. Esse é um protagonismo que a advocacia moderna tem, seja ela de uma grande empresa, seja ela do assistido.
Então, é uma perspectiva, uma visão de protagonismo em relação à realização da justiça, que eu acho que deve permear toda essa análise que a gente faz. E aí ele fala de um aspecto que eu acho fundamental no texto dele. Ele fala que os dados proporcionam insights. Os dados proporcionam inspirações. Eles proporcionam ideias que talvez, quando a gente está lá no nosso núcleo, no nosso ofício específico, com aqueles casos que a gente está trabalhando, e que é difícil já trabalhar com esses casos, a gente não consiga ter essa visão macro do comportamento do contencioso. Essa visão macro do que acontece em todo o sistema judicial. Essa é a perspectiva de você, eventualmente, ter um setor dedicado à produção de dados e que, a partir dos dados, vai subsidiar a tomada de decisão pelo advogado. Veja que é muito interessante é você aproveitar a estrutura de uma instituição forte e consolidada, como são as instituições jurídicas no país hoje. Poderiam ser melhores, poderíamos estar alguns passos além, mas há um processo evidente de construção, quando a gente olha ao longo do tempo, sobretudo da Constituição para cá, em relação às funções essenciais à justiça. E a gente pegar esses dados que são institucionais, esses dados que são do povo brasileiro, e colocar a serviço dos seus advogados. Essa é a perspectiva de você ter um setor, e é sobre esse setor que eu vou me dedicar a falar, apenas como inspiração, de novo, mais uma vez, e contribuição para os colegas. A Procuradoria, esses aqui são os dados que tem no contencioso, no PGFN Números, que é a nossa publicação institucional anual, e aí eu trago para que vocês tenham uma percepção também do tamanho dos desafios que nós enfrentamos enquanto órgãos de advocacia pública, no caso, vocês são Defensoria Pública, a gente é Advocacia Pública, né, CPC deixou isso bem claro aí em 2015. A representação judicial em números da PGFN é isso. São quase 3 milhões de andamentos processuais por ano. 3 milhões de andamentos processuais é muita coisa. É muita chance de erro, é muito dado sendo produzido. São 3 milhões de cidadãos ou empresas que passam, eventualmente, pelo crivo de um procurador da Fazenda Nacional para tomar uma decisão jurídica e que a gente tem uma atividade que é muito complexa, que é uma atividade quase sempre adversarial. Eu sempre estou dizendo não para o cidadão. E aí uma característica que tem que ser bem clara na nossa atuação jurídica é: eu tenho um dever republicano de dar um não qualificado, justificado e bem fundamentado a partir da lei que foi aprovada pelo representante dele. Então, esse dever do advogado público, especialmente do procurador da Fazenda, exercido em 3 milhões de processos e por cerca de 1.600 procuradores que atuam no contencioso judicial, somos um órgão com mais ou menos 2.000 e poucos advogados, isso precisa ser bem feito, em alguma medida. E ele possui algumas nuances. Antigamente a gente achava, chegou o procurador da Fazenda, o que é que ele faz? Entra em execução fiscal e fica tocando execução fiscal para lá e para cá. Aí vai execução fiscal para lá e para cá, execução fiscal para lá e para cá. Isso mudou. A gente já reduziu bastante o ajuizamento de execução fiscal. Vocês podem ter percebido isso, eventualmente, em alguns ofícios que lidam na área civil. Porque quando a gente não tem indicativo de bens, a gente sequer ajuiza mais a execução fiscal. E aí, com essa perspectiva da execução fiscal, a gente tem, por outro lado, o processo eletrônico, que trouxe um novo tipo de demanda, que é o acesso imediato a qualquer peça do melhor advogado do Brasil para você replicar para o caso concreto da sua empresa. A gente tem no Poder Judiciário, especialmente nos últimos 5 anos, estamos falando aqui de Judiciário Federal, né? Nos últimos 5 anos, um processo massivo de virtualização. E virtualização é dado indo para lá e dado vindo para cá, dado indo para lá, dado vindo para cá. E todo mundo está atento a esses dados. Todo mundo está se aproveitando desses dados. Então, eu tenho processos que são de questões de direito e eu tenho questões de matéria fática na Procuradoria. E isso não havia recorte. Vamos para o recorte, então, do que a gente trabalha. Classes mais trabalhadas, execução fiscal. 1.400.000 andamentos. Só que olha o volume das outras classes que, quando somadas, vão chegar muito perto do 1,5 milhão. Mandado de segurança. 200.000 andamentos de mandado de segurança. Juizado especial. 185.000 andamentos em juizado especial. Procedimento comum, essa é muito engraçada. Sempre que a gente perde um repetitivo e uma repercussão geral, aí a galera entra no procedimento comum, não vai para a defensoria porque tem honorários, né? Aí é certeza que vai ganhar porque a gente já perdeu. E a gente tem que ser rápido e disseminar a jurisprudência favorável e reconhecer o pedido para não ter condenação em honorários. Porque o Código de 2015 aumentou o volume. E nesses processos, a gente começou a mapear também quantos processos novos de cada classe estavam surgindo por ano.
Então, em 2021, 60 mil processos novos. 2016, 17 mil processos novos. Então, em 5 anos, a nossa demanda por novos processos quadruplica praticamente. E a gente precisava tomar alguma atitude em relação a isso. Isso tendo que cobrar 2,7 de reais, não necessariamente em juízo, porque a gente viu que esses processos não estavam dando muito certo. Não adianta nada tentar uma penhora de alguém que não tem nada, fica aquela execução fiscal que TSE, me diga onde está o endereço, o oficial de justiça não achou, aí manda para não sei onde, aí exceção de presa-executividade. Isso aí não adianta. Mas a partir dos dados a gente percebeu que tinha um perfil diferente de devedores. Tem casos que são irrecuperáveis, tem casos que têm um rating muito positivo. A gente fez um trabalho de análise de carteira de processos. Isso aqui é para cobrar dívida ativa. Para se defender é outra coisa. E aqui é o primeiro insight. Os dados revelaram que a gente tinha 2 procuradorias e uma procuradoria só. Tem uma procuradoria que cobra recursos públicos, e aí o meu benchmark não é necessariamente um escritório de advocacia, meu benchmark tem que ser um banco ou uma gestora de ativos, alguém que de fato trabalhe nesse ramo de avaliar o devedor e chegar lá para pegar o bem certo. Eu estou falando aqui no macro, não pensem nos seus assistidos agora, vão ficar com raiva de mim, eles não, eles estão, é outra situação. E tem, de fato, aquela pessoa que não tem capacidade de pagamento. E que para esse, por uma questão de justiça fiscal, seria interessante eu dar um desconto proporcional à capacidade contributiva dele. E aí surge uma coisa que demorou 50 anos no Código Tributário Nacional para acontecer, que é a transação tributária, que é uma realidade. Então, em 2019, o que é que a gente começa a fazer? A Roberta falou aqui que tem um projeto com o PNUD de criar um setor dedicado para olhar os dados que passam na defensoria e montar estratégias judiciais, subsidiá-los na tomada de decisão. Em 2019, a gente consegue, mesma coisa, era uma função comissionada da menor que tinha, só para conseguir uma procuradora para ficar dedicada só para esse projeto, doutora Sara Carcará, uma excelente procuradora, e a gente cria um centro de inteligência de dados para a PGFN. Como é que funciona isso? A gente tinha 4 estagiários de direito, a gente teve que tirá-los, porque nesse nível de processos que era copia e cola, a orientação nacional já estava clara, todo mundo já acessava a peça, colocamos 4 estagiários de TI. E aí a gente, um curso na Udemy, fica assistindo aí a tarde inteira até aprender a programar alguma coisa. E aí você começa a tentar programar e, ao mesmo tempo, a gente tenta ir nas bases públicas, entra aí no Poder Judiciário, fala assim, manda meu acervo aí, deixa eu conhecer meu acervo, deixa eu saber o que é que eu tenho de pendência aí no STJ, o que é que eu tenho de pendência aí no Supremo, e isso tudo é online hoje. O Supremo está no celular de todo mundo aqui, o acervo inteiro dele. Você coloca lá tema penal, vocês vão saber tudo que está rolando no Supremo. E a gente começou a fazer 3 eixos, a trabalhar em 3 eixos importantes. Um eixo de inovação e gestão, que era gerenciamento de projetos relacionados à nossa atuação judicial, a partir de dados. Então, assim, esses processos estão entrando em qual região? Com que frequência eles entram? Quais são os temas que estão por trás desses processos? Aí a gente cria o eixo jurimetria, que é analisar cada tema no aspecto de volume de processos, isso chama-se volumetria, que entram periodicamente no Poder Judiciário, que estão nos gabinetes, e de que forma estão se comportando os magistrados em relação a esses temas, para a gente acompanhar as tendências do contencioso. Veja que eu falei que eu tinha um contencioso muito grande de teses, e para isso eu tenho que saber usar o sistema de precedentes. Eu tenho que tentar afetar o repetitivo na hora certa. Eu tenho que chegar ganhando no Supremo para que a minha repercussão geral eu tenha a maior chance de êxito. Eu tenho que saber a hora que eu vou, se eu estiver perdendo um determinado tema, eu vou suscitar uma questão constitucional para ver se eu consigo afetar um RG, ou se eu vou trabalhar no Supremo para que não reconheça RG e o posicionamento infra do STJ prevaleça. Tudo isso é advocacia, é estratégia judicial. Mas eu preciso de evidências. Então, ainda tinha um terceiro eixo, que é um eixo muito mais para facilitar a nossa vida no dia a dia, que é o eixo de tecnologia, que é assim, estagiário, na hora que eu for contar os processos, ao invés de eu fazer colocar um estagiário de direito para digitar na unha cada caso, tenta fazer aí uma macrozinha aí no Excel, bota para rodar um robô aí, um web scraper que vai lá nas... Mas isso aí é só para provar o conceito, tá? Aí você começa a trabalhar com esse tipo de coisa para depois, nos sistemas institucionais,
você começar a tentar desenvolver algo que mostre que de fato é eficiente. E aí agora eu vou falar alguns casos em que isso foi possível a partir desse investimento que foi pequeno. Porque qual é o grande ponto aqui? Nós somos 2.100 procuradores da Fazenda Nacional. Eu vou tirar alguém da carga, sim, aí alguém vai ficar triste porque tem um colega menos na carga. Talvez eu tenha que tirar 5 colegas da carga, talvez eu tenha que tirar 20 colegas da carga, mas para olhar tudo, sem estar afogado, porque a carga afoga. Você tem o seu assistido, você tem que fazer a peça, você tem seu prazo. A gente tem que fazer um investimento de curto prazo para colher algo, talvez no curto, médio e longo. Tem uma visão de defensoria, de procuradoria, como tem a visão de defensoria 2040 que está no site, que depois eu vou tratar um pouco dela. E aí eu vou falar agora dos cases que a gente teve. O primeiro é eixo de inovação e gestão. Por quê? Porque se você não tomar aquela decisão de que dado é importante, você não vai ter dado nunca. Ninguém vai fazer esse serviço para vocês. Ninguém. Você está lá no seu, não vai colocar nenhum defensor lá, não vai ter ninguém da área de negócio, ninguém vai produzir. Está todo mundo no seu. E aí essa é uma decisão de gestão que precisa ser tomada. Outra coisa, e aí a realidade própria da Procuradoria. A gente tinha 110 unidades separadas no Brasil. Eu tomei posse em Sinop. Sinop eram 4 procuradores. O chefe não entrava na carga, os outros 3 trabalhavam com execução fiscal. Sabe quando é que eu ia descobrir que tinha uma ação bilionária em Sinop, que podia gerar um precatório de 200 milhões de reais, sozinho, olhando minha carga? Nunca. Eu não tinha essa possibilidade. Então, é necessário tomar uma decisão de gestão. E aí essa decisão passou pelo reconhecimento institucional de que, apesar de cada procurador fazer a sua petição, nós éramos um órgão só. A gente tem um orçamento só. A gente tem um cliente só, que é a sociedade brasileira. Nós não somos ilhas. E aí houve a desterritorialização das atividades. Ou seja, a gente começou a trabalhar com foco no Poder Judiciário e ganhar os processos nos 5 TRFs da época. Aí a gente começou a especializar com dados a nossa atuação. Então, assim, ó, processo já tem repetitivo afetado. Memoriais já distribuídos no STJ. Sabe quanto tempo demora uma contestação de um processo com repetitivo que o advogado copia e cola? A petição demora 30 segundos para fazer. É só você triar direito. O trabalho é na triagem. E aí a gente começa a anotar quantos processos são triados e manda para o mesmo setor. Aí hoje tem procurador que atua numa atuação sumária, com alto volume de processos, com menor risco individual em cada processo, com quase toda a equipe de estagiários nessas equipes, porque esse é o trabalho que o estagiário consegue fazer com alguma velocidade. E aí eu tenho um outro procurador que pega uma carga bem menor. Mas se está com ele é porque já passou por aquele primeiro filtro. E aí eu tenho um outro grupo de procuradores que entram no acompanhamento especial, que são as teses de alto impacto e que ainda não tem jurisprudência formada. Porque às vezes eu preciso de um IRDR para segurar um tema, às vezes eu preciso afetar um tema rápido. E aí, vocês são advogados. É corpo a corpo. É sentar com o magistrado, é passar o memorial, é trabalhar com o assessor quando o magistrado não atende, para você criar uma convicção ali, naquela arena decisória, de que estamos descendo. E aí eu tenho que aproveitar, sabe o quê? A jurisprudência do colega da ponta, lá de Chapecó, que tem um liminar favorável, e juntar para o juiz lá da primeira região, que eventualmente foi colega dele de faculdade, e falar assim, ó, até seu amigo já colocou aqui, ó. Você tem todo esse argumento, inclusive tem essa decisão aqui, tá? É só empurrar para o gol. E aí ele vai lá e trabalha com aquele caso. E aí eu começo a criar uma narrativa positiva de que, de 80% das ações, a gente ganhou todas. Assim, de 80% das ações que ingressaram, a PFN ganhou. E aí eu subo para o TRF vai pegar os recursos e vai falar assim, rapaz, de fato, os juízes todos estão dando mesmo essa decisão, né? E aí os grandes temas de massa eu consigo. E aí nos temas de atuação sumária, aí eu venho para aquele outro lado que a gente tinha falado no início. Eu trabalho por não qualificado. Aí eu viro para o colega e falo assim, cara, esse aqui você tem mais tempo agora para dar um não mais qualificado, né? Aqui a gente consegue fazer um trabalho um pouco melhor. E aí a gente ganha um pouco, institucionalmente, um reconhecimento. Então, o que é que acontece aqui? Esse é o ponto-chave, antes da gente chegar nos dados. Se você não organizar a instituição, você não vai ter o dado. Se você não tiver alguém na instituição que vai lá no CNJ periodicamente, fala lá com o projeto Codex, fala lá com o secretário de especial de projetos que tem lá, só para tratar de dados. Se você não fizer estudos em cima do dado judiciário, fizer essa interlocução,
a vida de vocês vai ser mais difícil. Porque um insumo precioso você pode estar perdendo. Isso aqui é o volume de processos com matéria controvertida cadastrada na Procuradoria. Quando a gente cria as equipes de triagem qualificada, até 2017, no nosso sistema, a gente tinha 37 mil processos com a matéria cadastrada. Em 2018, 62 mil processos. O primeiro ano de implementação do Lab, a gente sobe para 163 mil processos com matéria cadastrada. Hoje a gente está numa média de 30 mil processos com matéria cadastrada. Quando eu cadastro a matéria, e eu já mando a matéria cadastrada, a vida do próximo está muito mais fácil. Porque ele já sabe qual tema que ele vai ter que trabalhar. E quando ele fizer uma pesquisa no nosso buscador de documentos, ele já vai ter um insumo de que aquele documento pode ser aplicado àquele tema. E aí já ganha celeridade na tomada de decisão. E aí a gente entra para o eixo de jurimetria. Porque o laboratório foi criado em 2019 e em março a gente teve o primeiro teste. Tem uma portaria específica do Ministério da Fazenda, 12/2012, que dispunha sobre o diferimento do pagamento de tributos em razão de calamidades. Então, assim, em virtude de uma calamidade, eu posso não pagar tributo por 3 meses. E todas as empresas do Brasil, na pandemia, que tiveram que fechar, entraram com essa ação. E a gente precisava saber quantas ações tínhamos, qual era o risco que estava envolvido nessas ações para o cliente, né? No cliente, no caso, Fazenda Nacional, e, sobretudo, para garantir que a política pública que fosse implementada também pelo Poder Executivo. Pelo menos que ele tivesse dados para fazer uma boa política pública. Esse é o nosso papel enquanto advogado. Então, ele tivesse insumos para fazer essa política pública. E aí a gente conseguiu fazer o quê? A gente mapeou os processos de primeira instância. Aí a empresa chegava, e aí, como é que está esse tema? A gente falava, ó, tem tantas ações judiciais, estamos ganhando tantos tribunais. E com isso a gente conseguiu criar uma narrativa positiva para a Fazenda Nacional, de que aquela portaria não era aplicável especificamente para uma pandemia, e sim para calamidades específicas em municípios específicos por causa de chuvas torrenciais que aconteceram no ano de 2012 no interior do Rio de Janeiro, e outras calamidades dessas poderiam acontecer. Então, essa é uma política pública que não foi destinada para esse propósito. Essa era a tese. E com esse volume de processos a gente conseguiu. Então, com 6 meses, o Lab deu a primeira resposta. A partir disso, a gente percebeu que várias tendências do contencioso começavam a se manifestar. Aquela do mandado de segurança. E a gente percebeu que os advogados tributaristas hoje, eles usam a estratégia do mandado de segurança para testar teses contra a gente, porque não tem honorários, não tem sucumbência. Então, o bilhete premiado, que é só ele entrar com a ação, ele pode existir a qualquer tempo, sem a nossa anuência. Ele pode fazer o que ele quiser ali. Ele entra com mandado de segurança, colou. Não tem aquele negócio de ler em tese, isso não existe mais não, tributário. Ele entra e quando a gente perde, ele entra com um procedimento comum. Isso aí são perspectivas que os dados evidenciaram. Os dados evidenciaram que quando tem pauta no julgamento do Supremo do RG, por causa da modulação, há um movimento dos advogados tributaristas de ajuizarem naquele dia uma série de ações. Por quê? Como a modulação, a regra atual é ressalvadas as ações ajuizadas, eles entram com um mandado de segurança na véspera da pauta. Saiu a pauta, eles entram. E isso afeta a nossa primeira instância. Porque se afeta e vê um volume de processos, a gente tem que separar uma equipe para pegar todos esses processos da mesma resposta, enquanto não qualificado. Então, veja que tudo se casa a partir de evidências. Eu podia até saber que isso acontecia. Hoje eu tenho dados. Hoje a gente afeta os dados, a gente tem os dados produzidos. E quando a gente tem cenários adversos, a gente pode, inclusive, sugerir para o STJ a afetação de temas. Isso aconteceu, por exemplo, em outra tese tributária, da limitação da contribuição para terceiros a 20 salários mínimos. Saiu uma decisão, num agravo regimental do STJ, de uma turma. Toda a advocacia tributária começou a ajuizar essa demanda no Brasil inteiro. Em 6 meses, eram 900 processos, 6 meses. A gente mandou o primeiro ofício para o STJ, vai virar repetitivo, tá? Em agosto, 5 mil processos, vai virar repetitivo. Em dezembro, a gente conseguiu afetação e suspensão nacional dos processos. Porque a gente tinha o dado. Não está resolvido ainda. Tinha outras coisas por trás da nossa estratégia de afetar o repetitivo. Eventualmente, vai que a gente estava perdendo no tribunal, né, mas é melhor a gente afetar o repetitivo. Aí suspende tudo. Mas tudo isso é estratégia judicial baseada em evidências. Aí a gente teve outros casos que eu vou passar mais rápido, que eu sei que o melhor vai ficar para depois, que é reforma tributária. É uma verdade que PIS/COFINS é péssimo? Não é.
Mas a gente tem uma nota indicando que 25% do nosso contencioso é de PIS/COFINS. Que as teses filhotes de PIS/COFINS são um problema institucional da Procuradoria. Precatórios. Achavam que riscos fiscais eram gigantes, são bilionários, e por isso que os precatórios aumentaram. Essa era a narrativa da imprensa. Riscos fiscais chegam em tanto, e aí chega o meteoro dos precatórios. A gente fez um estudo jurimétrico para mostrar que precatórios e riscos fiscais tributários não têm nada a ver uma coisa com a outra. A gente colocou no papel, e ficou claro, que o volume de precatórios está diretamente associado à conclusão mais rápida de processo no Poder Judiciário. O processo físico demora, em média, 6 anos para acabar. O eletrônico, 1 ano e 10 meses. O volume de beneficiários de RPVs e precatórios subiu 62%. De fato, perdemos alguns temas, mas nada que se compare ao volume de precatórios. Por quê? Porque no âmbito tributário, a turma não vai para precatório. O pessoal vai para compensação tributária, que já tem disponibilidade imediata do dinheiro. Precatório no âmbito tributário, só pessoa física, que é um volume pequeno de recursos, e grandes processos que estavam parados há muito tempo no TRF1, porque era físico. E aí vem com Selic de 30 anos para trás, e isso toca, inclusive, necessidade de eventual análise de teto de gastos em relação ao precatório. É um insight. Como é que eu quero cobrar do gestor de hoje uma responsabilidade por uma conta de 30 anos atrás? Isso, se é que o teto de gastos tem sentido, né? Mas são coisas que a gente tem que ponderar. São evidências. E quando a gente tem evidência, a gente sofistica o argumento. O caso mais importante da PGFN é esse de modulação de efeitos. E aí esse eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção, porque é muito caro para a gente. É caro mesmo, em dinheiro. ICMS na base de cálculo PIS/COFINS. Lembra que a gente pediu para todo mundo começar a contar o volume de processo que chegava na Procuradoria. E aí, um belo dia, o julgamento a gente perdeu em 2017, 6-4, um votinho, 500 bilhões de reais na nossa conta. E a gente pediu a modulação porque a gente argumentava, com base no CPC, que teria ocorrido uma virada jurisprudencial. Os advogados tributaristas argumentavam que isso que a Procuradoria está falando não aconteceu. Tem um precedente de 2014, do plenário do Supremo, tinha uns 4 ministros a menos, mas tinha esse precedente lá. Num julgamento que não era afetado, mas que eles entenderam que a decisão do plenário do Supremo já sinalizava a inconstitucionalidade do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS desde 2014. Então, a controvérsia não é mais jurídica, agora é de fato, é saber se mudou ou se não mudou. E graças à análise dos nossos dados, que os procuradores da triagem estavam produzindo, ao longo de todo o período, inclusive naqueles 32 mil, quase tudo era disso, aqueles lá de 2017, ficou evidenciado que 78% das ações ajuizadas foram posteriores a 15 de março de 2017, que foi a data do julgamento do tema pelo Supremo. E a gente embargou de declaração pedindo modulação de efeitos. E aí, não foi mais um choque de narrativas, eram as evidências. Todo mundo ajuizou quando a gente perdeu. Então, houve virada jurisprudencial. E a gente tinha um repetitivo do STJ favorável. E isso foi mencionado nos votos dos ministros do STF. Ministro Gilmar, ministro Alexandre, eles mencionam no voto os dados produzidos pela PGFN. Veja como é decisivo para a gente ganhar um caso, e esse caso, essa modulação, foram 230 bilhões de reais. Eu sei que assim, esse argumento, os bilhões, quem fez a conta é a Receita. Então, não fui eu. Mas para a gente na PGFN, para a gente que também presta assessoria ao Ministério da Economia, é um dado muito sensível. É a precificação do nosso trabalho. É o valor público que a gente agrega em termos de defesa do sistema tributário, que a gente fez a consultoria antes de aprovar. Então, era importante para a gente essa vitória. E aí a gente já teve mais 2 avanços. No STJ e no STF, aquele negócio de, manda minha carteira aí, deixa eu ver os processos que estão aí pendentes. A gente reduziu em 30% o nosso acervo no STJ e no STF, a partir do conhecimento da carteira. Uma série de processos em que a gente tinha entrado com o RESP, e que se a gente vencesse o RESP, o que a gente ia conseguir era reativar um crédito para cobrar milhares de reais dos seus assistidos, a gente desistiu, porque não tinha sentido reativar. E a gente ainda teria honorários recursais. Desde 88, desde que o STJ existe, né? Ele existiu um pouco depois, mas desde que o STJ existia, o Tribunal da Cidadania tinha como maior litigante a Fazenda Nacional. Hoje já não é assim. Hoje estamos no honroso 4º lugar, saímos do pódio.
E isso é uma briga institucional. Por quê? Porque a gente tem uma nova perspectiva também, voltando para o início, de advocacia. Se o contribuinte tem um problema com o fisco, a gente tem agora a transação tributária, que é um momento de reconciliação. Todo mundo nasce com certidão negativa. A transação é o momento em que ele volta para olhar para o Estado brasileiro e fala assim, ah, não, agora eu estou ok com ele. E não tem alguém me perseguindo, tem alguém que entendeu. E isso com dados, com evidências. É muito mais forte que o refis de antigamente. Então, todo esse projeto, e aí aqui eu já estou me encarregando para a parte final de jurimetria, veja que eu falei muito pouco de sistema, eu falei muito pouco de tecnologia, eu falei de esforço para produzir dado. Se a gente produzir dado, vocês serão muito mais capazes de superar, por exemplo, uma realidade que a gente percebe estudando repercussão geral, que quase todos os temas de repercussão geral são vocacionados para a advocacia corporativa e tributária. Quantos temas de repercussão geral nós temos tratando de direitos fundamentais e direitos humanos? Será que não existe demanda disso? Quantos temas em repetitivo? Será que não tem demanda disso? Será que a demanda não seria muito maior se a gente conseguisse enxergar o que os outros estão produzindo? Se a gente conseguisse montar uma rede estratégica para isso, ou que alguém pudesse só nos subsidiar com essa informação? Não seríamos muito mais ágeis em identificar os problemas e, eventualmente, discutir diretamente com a AGU, com a Procuradoria Federal, com a PGFN, com o gestor, e aí garantir o protagonismo na realização da justiça? Esse é um insight que eu queria trazer para vocês nesse primeiro momento. Lógico, a gente tem que investir em tecnologia. Nos slides eu vou colocar aqui um monte de coisa de tecnologia. Isso é só para quem quiser mexer com isso, porque eu sei que não é o forte de nós, advogados. Mas tudo isso permite que a gente tenha uma nova visão em termos estratégicos. A palestra ela tratava de litigância estratégica e jurimetria. Isso aqui é o ciclo de tendências da consultoria americana Gartner, que trata de tecnologia para o mundo. Então, ela não é para advogado. É consultoria de tecnologia sobre as tendências tecnológicas de qualquer setor, qualquer departamento, qualquer ramo de serviço. E ela tem esse ciclo de tendências relacionados a departamentos jurídicos e departamentos de compliance. Teve um evento, mês passado, em Orlando. A gente teve a oportunidade de ir lá. Gente do mundo inteiro, Força Aérea Americana, MIT, Defensoria de São Paulo estava lá também com a gente. Então, assim, tem muita gente trabalhando para quê? Para entender as tendências da nossa atuação judicial e como ela vai estar conectada com o futuro da tecnologia. Aqui o gatilho de inovação, que é o momento que a gente está hoje, essa primeira fase, é riscos de governança, aquele processo que poderia ter vencido se eu tivesse comunicado com alguém e a gente perdeu. E no caso de vocês, eu acho que a dor ainda é muito maior, porque ela tem nome, sobrenome, RG, e vocês conhecem. Triagem, o ingresso de processos, o monitoramento periódico de processos, chatbots jurídicos, para conseguir dar uma resposta para quem tem acesso à internet, pelo menos, você já consegue segmentar um público. Tudo isso é tendência atual. Aí vai ter todo o processo de ciclo de inovação. Todo mundo empolgado, aí todo mundo acha que não valeu a pena, aí depois estabiliza num patamar muito superior. Isso serve para qualquer ramo de atividade. Esse aqui é o planejamento estratégico da DPU, que é muito parecido com o da PGFN em um ponto, que ali contribui para a redução da judicialização. Esse também é nosso propósito, nosso planejamento estratégico. E ali, em um dos pontos do planejamento estratégico, fala aperfeiçoar a gestão de informação estratégica e produção de dados estatísticos. Esse era o objetivo da minha fala. Era criar em vocês um mínimo de curiosidade para, quem sabe, vocês, a exemplo do que nós estamos tentando fazer na Procuradoria, que lá também está sendo no braço, tá? Não tem tanta tecnologia, não tem nem dinheiro. A gente consiga prestar um serviço público de melhor qualidade. Tem uma economista ítalo-americana da Universidade de Londres, University College of London, Mariana Mazzucato, que ela trabalha com inovação. E ela tem um livro interessantíssimo chamado Missão Economia. A gente lá no Ministério é obrigado a tentar aprender um pouco disso, né? Mas a percepção que ela tem é uma percepção muito menos fiscalista, que é o que domina hoje, digamos assim, as reformas constitucionais dos últimos tempos. Desde o teto de gasto a gente teve 30 reformas constitucionais, pelo menos um terço delas só falando de distribuição de recursos. Para lá, para cá, não quero pagar depois. E talvez a gente só vai conseguir
avançar em termos republicanos e de cumprir as promessas constitucionais, na hora que a gente puder dialogar com essa turma que hoje está patrocinando esse tipo de reforma, esse tipo de emenda, com base em evidências. Trazer evidências de que construir uma sociedade livre, justa e igualitária é um propósito constitucional. E no livro dela, ela menciona, no Missão Economia, a ida do homem à Lua. O presidente Kennedy determinou um investimento de 4% do PIB americano para ir para a Lua. Imaginem quão disruptivo isso não era lá na década de 60. E se a gente, nós aqui, privilegiados que somos, após a pandemia, a gente conseguiu se comunicar com quem a gente amava, trocar uma ideia com quem a gente trabalhava, pedir aquela peça para o amigo, parte foi porque acreditavam na realização de um propósito. E ela, a professora Mariana Mazzucato, vai falar muito sobre essa realização de propósitos. Eu creio que a gente conseguir melhorar a assistência jurídica aos necessitados, a gente conseguir a plena realização dos direitos fundamentais das promessas constitucionais, é uma missão, e aí é que eu falo nós, que nós, enquanto função essencial à justiça, não podemos jamais nos furtarmos de seguir atrás. E toda estratégia tem que ser orientada por dados. Encerro por aqui. Bom, doutor Manuel, acho que você conseguiu. A curiosidade está dentro da DPU e fico feliz que a gente também esteja caminhando nesse sentido, né? Temos trabalhado muito com as câmaras de coordenação da DPU, junto também com a CARI, que é outro setor também de demanda repetitiva que está se desenvolvendo aqui na DPU. E a ideia também de um dos eixos desse projeto, como a gente trabalha com política pública a nível federal, é que a gente também possa colaborar nesse advocacy junto ao poder público com base em evidências. Então, quando a gente busca questionar alguma política pública, a gente tem que ter dados para questionar e provocar o poder público como essa política pública afeta a população em situação de vulnerabilidade. Então, fico muito feliz, assim, muito obrigada pela sua fala. E aí eu já passo a fala também para o Felipe Dias, Dutra Dias. Dentro desse projeto, né, o projeto é Fortalecimento das Capacidades da DPU em linha com a Agenda 2030. O objetivo é que a gente também faça o alinhamento da instituição com a Agenda 2030 da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nosso trabalho, como o Felipe vai mostrar, é basicamente o que está na agenda, só que a gente não sabe disso. Então, o trabalho do Felipe nessa consultoria é justamente nos mostrar o quanto a gente colabora para as ODS e para o desenvolvimento sustentável do Brasil e do mundo também, né? Então, nesse sentido, eu já passo, sim, a palavra aqui para o Felipe. O Felipe ele é engenheiro ambiental, formado na Universidade Federal do ABC, mestre em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC, trabalhou na empresa paulista de planejamento metropolitano e atualmente como consultor do PNUD. Ele trabalhou no projeto de territorialização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi o fruto da parceria da Petrobras, junto com o PNUD também, e trabalhou também num projeto também de territorialização dos ODS no estado do Mato Grosso. Então, eu passo a palavra para você, Felipe. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, cumprimentar a mesa, doutora Roberta e doutor Manuel. Agradecer o convite para a exposição desse tema aqui no encontro e parabenizar a Defensoria pelo encontro. Exatamente como a doutora comentou, o meu trabalho nos últimos anos é de focar em uma linha que o PNUD vem trabalhando de um conceito que é chamado territorialização dos ODS ou localização, que é exatamente essa ideia de trazer a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para escalas subnacionais e de instituições. Eu acho que eu estou sem retorno aqui na frente, se puderem colocar. Senão eu fico em pé mesmo. Bom, vou começando.
Então, essa apresentação está no âmbito do projeto de fortalecimento de capacidade de inovação promovida na DPU, em linha com a Agenda 2030. A apresentação foi dividida em 4 pontos principais. Então, um pouco de contextualização da Agenda 2030 e dos ODS. Um pouco de uma discussão sobre as sinergias entre a Defensoria Pública da União e suas ações e a agenda. A avaliação das ações da DPU no âmbito da agenda, que é o escopo desse nosso projeto, e algumas considerações finais. Bom, fazendo uma breve contextualização sobre a Agenda 2030 e os ODS, a agenda ela nasce de esforços anteriores. Então, uma série de marcos foram o alicerce para a criação da agenda de 2030. Então, a gente, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na década de 40, o documento Nosso Futuro em Comum, na década de 80, que traz a discussão e a disseminação dos conceitos de desenvolvimento sustentável. A criação do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um indicador que possibilitou diversas políticas públicas, pensar políticas públicas a partir dessa ideia de desenvolvimento humano. E, mais recentemente, uma agenda, pode ser assim chamada, que foi base para a Agenda 2030, que foram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e a Declaração do Milênio, que vigorou de 2000 a 2015. Essa última agenda, esse último marco, que é a Declaração do Milênio, ela tem, se construiu uma estrutura bastante importante para pensar a Agenda 2030. Então, pensar o planejamento de ações, de políticas públicas, baseado em objetivos, metas e indicadores, fazendo, então, essa possibilidade de referências para a definição de prioridades de investimento e o monitoramento de políticas públicas. O Brasil ele é um case de sucesso nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A gente teve vários avanços em termos de taxa de mortalidade, ingresso de alunos no sistema educacional, redução de vulnerabilidade, que possibilitou alguns avanços, então, colocando o Brasil num patamar de sucesso para essa linha de trabalho de objetivos para o desenvolvimento. Também o Brasil foi o local de reuniões, sediou reuniões bastante importantes nesse contexto de desenvolvimento sustentável, desde a Eco 92 até, mais recentemente, a Rio +20, onde se discutia o desenvolvimento, e também foram os embriões para a discussão da Agenda 2030. A Agenda 2030 ela tem um diferencial. Ela trabalhou com uma amplitude maior de participação social para a reformulação dos objetivos que foram definidos. Então, uma série de reuniões, seminários, participações foram subsidiadas para a formação da agenda, então, dando essa amplitude maior para pensarmos o que seria objetivos para o planeta. E, nesse ponto, há uma diferença de pensar entre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e a Agenda 2030. Anteriormente, se pensava 2 processos paralelos, então, os ODMs como um foco na dimensão social e o desenvolvimento sustentável com foco na dimensão ambiental. A agenda ela pensa de uma forma mais complexa, então, sistematizando esses 2 processos e com uma visão mais holística, então, mantendo o legado dos ODMs, sem deixar ninguém para trás, e revisitando esse conceito de integração para pensar o desenvolvimento sustentável.
Estou acertando aqui. Essa é a estrutura da agenda, então ela pensa os objetivos como um quadro de resultados. Então, a agenda ela é composta de visões e princípios, que estão refletidos na declaração, o seu quadro de resultados, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, toda uma estrutura para a sua implementação, os meios de implementação e o acompanhamento e revisão. A agenda também ela divide o seu conteúdo em 5 dimensões, que é pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. E, assim, nasce os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os 16 primeiros temáticos e o 17 que é chamado de meio de implementação, que traz a parceria e toda a ideia de como tornar possível o atingimento desses objetivos. A sua estrutura é composta por os 17 objetivos. Cada objetivo tem uma série de metas, que pode ser metas qualitativas ou quantitativas, e ao todo são 169 metas, e uma série de indicadores para a mensuração dessas metas. Os indicadores, eles também se compõem como um desafio, porque nós temos indicadores que já são comumente produzidos, mas algumas metas ainda estão em processo de criação de indicadores, dado a complexidade dos objetivos e das metas. E a Agenda 2030 ela tem 3 pontos principais de princípios, então a universalidade, a integração e o seu lema, que é não deixar ninguém para trás. Em termos de universalidade, a ideia é da agenda ser relevante para todas as pessoas. Isso não pode ser confundido com uniformidade. Deve-se pensar a soberania nacional, a necessidade de se adaptar à agenda para os contextos nacionais, que são complexos, levando em conta essas circunstâncias específicas de cada país. E nesse ponto que entra esse trabalho que a gente desenvolve, que é a localização ou a territorialização dos objetivos. Se pensarmos, a agenda ela é uma carta de intenção que o país assume, mas, para ela ser efetivada, tem que ter ações em diversos níveis, desde instituições, sociedade civil, governos subnacionais, municípios, Estado. E esse é o processo de localizar essa contribuição, essa possibilidade de contribuir para as metas nessas escalas. A segunda visão, o segundo princípio é a integração. Então, como eu comentei anteriormente, balançar as dimensões do desenvolvimento ambiental, social e econômica, e lidar com as contradições e maximizar as sinergias. Nesse ponto, a agenda ela pensa numa integração e indivisibilidade dos ODS. Os ODS eles, são correlacionáveis. Para um ODS ser atingido, precisa que ações em outros ODS sejam efetivadas. Então, há uma relação de correlação entre os ODS que precisam ser respeitadas. E, a título de exemplo, quando a gente trata do ODS 16, que é paz, justiça e instituições eficazes, apesar do tema ser o foco nesse tema, a gente tem contribuições em outros ODS, como o ODS 8, o ODS 5, o ODS 6 ou o ODS 10. Então, ações que estão contidas nas metas do ODS 16 impactam outros ODS. E, por último, em termos de princípio, a gente tem o seu lema, não deixar ninguém para trás. Então, pensar que os ODS precisam beneficiar todas as pessoas em todos os lugares e ir além das médias estatísticas, ou seja, desagregar dados. Aqui, novamente, a gente fala sobre dados como um elemento estruturador de uma política pública.
Quando a gente fala em não deixar ninguém para trás, a gente fala tanto em grupos e em territórios. Aqui tem um exemplo, a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano de 91 a 2010. É notável que o Brasil ele tem um salto de desenvolvimento da década de 90 para 2010, que é medido por esse indicador, mas a gente vê que em alguns lugares não ocorreu esse desenvolvimento. Ainda a gente encontra os índices mais baixos no Brasil, ou seja, alguns lugares foram deixados para trás nesse processo, e essa evolução do desenvolvimento humano não foi igualitário para todos os territórios. Quando a gente fala em grupos também a gente tem essa visão. Desagregando esses dados de índice de desenvolvimento humano, tanto em raça-cor, negro e branco, situação de domicílio, urbano-rural, ou gênero, mulher ou homem, a gente vê que também há uma curva de crescimento nesses dados. Porém, um exemplo é o IDH da pessoa negra em 2010, ele evolui de 2000 a 2010, mas chega a um patamar que já era experimentado pelo IDH da pessoa branca 10 anos atrás, em 2000. Então, na média, a gente vê uma evolução, mas quando a gente começa a tratar os dados de forma desagregada, a gente vê que alguém está sendo deixado para trás dentro desse processo. Seguindo, a gente tem o segundo ponto da apresentação, que é as sinergias entre a Agenda 2030 e a Defensoria Pública. Aqui, uma questão bastante interessante, quando a gente faz esse cotejamento entre a Agenda 2030 e a Defensoria, é exatamente no lema da agenda, né? Não deixar ninguém para trás, que é bastante aderente à missão e à visão da instituição. Então, reconhecer a dignidade da pessoa humana como algo fundamental. Desejamos ver os objetivos e metas cumpridos para todos os povos e nações e para todos os segmentos da sociedade. Além disso, faremos o possível para resgatar, em primeiro lugar, os que ficaram mais para trás. Então, esse lema é bastante aderente à visão e à missão e à visão da Defensoria Pública. E como a Defensoria ela pode atuar nessa contribuição para as metas dos ODS e, efetivamente, seguirmos para o atingimento dos objetivos? Através das suas próprias funções, como instituição, assistência jurídica, produção técnico-jurídica, grupos de trabalho, força-tarefa, fiscalização, a própria disseminação de informação e capacitação, e educação e direito. Então, todo esse rol de ação da Defensoria tem impacto em ODSs específicos. Também, a título de exemplo, a gente tem a estrutura de ação da Defensoria, então, os grupos de trabalho, os comitês temáticos especializados, grupos de atuação estratégicas, que trabalham com temas bastante diversos e que esses temas geram ações que contribuem para metas do ODS. Um exemplo é um grupo de trabalho de assistência às trabalhadoras e trabalhadores resgatados de sua situação de escravidão. É uma meta, o combate à população em situação de escravidão, do ODS 8, tem reflexo no ODS 1, erradicação de pobreza, vulnerabilidade, e também no ODS 16, paz, justiça e instituição eficaz. Então, é exatamente essa a ideia de que a instituição, com a sua estrutura e com as suas iniciativas, pode gerar contribuições para a agenda. Opa, acho que eu avancei demais. E um ponto também bastante interessante quando a gente pensa em sinergia entre a Agenda 2030 e a Defensoria Pública da União é pensar que a gente tem um ODS específico, que é o ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, que uma das suas metas é a meta 16.3, promover o Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos. Ou seja,
sem a existência da defensoria, dificilmente o Brasil poderia contribuir com essa meta de forma efetiva. Então, também o papel de protagonismo nessa meta da instituição. Bom, o terceiro ponto seria o maior foco agora no projeto que a gente vem desenvolvendo, que é a avaliação das ações da DPU no âmbito da Agenda 2030. A ideia geral de trabalhar o reconhecimento das instituições como peça fundamental no atingimento das metas, ela vem sendo já desenvolvido pelo PNUD e por outras instituições, na ideia de gerar diversas iniciativas, diversos estudos que possam fazer esse papel de territorialização, de localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem uma série já de documentos, de estudos que foram produzidos nessa linha, e vem sendo uma das linhas de trabalho do PNUD. Então, produzir avaliações rápidas, diagnósticos situacionais, então verificar como o município está em relação aos seus indicadores que têm impacto nas metas ODS, mapeamento de indicadores, guias setoriais. Muitas vezes a gente vê um setor automotivo, setor de mineração, fazendo um guia da sua contribuição para os ODS, e também uma linha de identificação de aceleradores. Então, que ações a gente pode tomar que seja multiplicadora em termos de atingimento dos ODS. Então, nessa linha, a gente vem desenvolvendo um trabalho que é focado numa metodologia que foi desenvolvida pelo PNUD, que chama Avaliação Rápida Integrada, do inglês Rapid Integrated Assessment, que é uma ideia de sistematizar as ações, programas, iniciativas de uma instituição ou de um governo subnacional, e verificar números de metas alinhadas e os níveis de alinhamento dessas metas nos programas ou ações da instituição. Também trabalhar essa distribuição das metas entre as dimensões da agenda e, assim, conseguir identificar desafios e oportunidades para a implementação da agenda, verificando a adequação desses resultados ao alinhamento às prioridades nacionais. Basicamente, então, é um trabalho inicial de sistematização de informação, de dados. Então, aqui eu acho que tem um link com o que o Dr. Emanuel acabou de falar. Então, sistematização de programas, ações, fazer o cotejamento desses programas em relações às 169 metas dos ODS, verificar esses níveis de alinhamento e aí poder desenvolver um panorama geral de alinhamento da instituição. Aqui é um exemplo do que é desenvolvido, aqui é um exemplo municipal. Então, quando aplicamos essa metodologia para um município, o que a gente vê? Então, a gente vê esse panorama geral, que possibilita a gente identificar potencialidades, vocações da instituição em relação aos ODS, e também verificar gargalos. Alguns ODS que não vêm sendo trabalhados com ênfase na instituição, ou algum tipo de ODS que não é comumente, está comumente intricado nas relações da instituição. E a gente também pode fazer essa verificação das dimensões. Então, onde a instituição ou o governo subnacional ele tem mais ênfase na sua atuação, seja na dimensão pessoas, planetas, parceria, paz e prosperidade. Então, basicamente, essa ferramenta possibilita essa visualização panorâmica da instituição em relação à agenda. Bom, como considerações finais, o mapeamento de alinhamento dessas ações da instituição com os ODS, ele tem uma série de possibilidades e uma série de benefícios. Então, o primeiro benefício é a contribuição da instituição
para o atingimento das metas nacionais. Conforme eu comentei anteriormente, essas metas elas só vão serem atingidas com a contribuição das instituições, da sociedade civil e dos governos subnacionais. Orientação para novas estratégias, então, vendo esse panorama, a gente pode desenhar outras estratégias de ação da própria instituição. Observação dessas potencialidades e gargalos para o alinhamento. Desenvolvimento de ações aceleradoras, então, naqueles pontos que a instituição verificou alguns gargalos, como desenvolver ações que possam acelerar esses resultados. Criação de novas alianças e parcerias, como a gente comenta internamente, os ODS é uma linguagem hoje, então, é uma forma de comunicação. A gente vê em empresas a criação de relatórios ESG que já levam em consideração os ODS. Então, é uma linguagem comum que ajuda nessa criação de novas parcerias, novas alianças. E o aprimoramento de potencialidades da instituição de forma geral. Ter esse domínio dos dados, ter esse domínio esse panorama da instituição em relação aos ODS, ajuda a potencializar a instituição nesse rumo de desenvolvimento sustentável. Bom, agradeço a atenção de todos e fico disponível para questões. Obrigado, Felipe. E esse da linguagem é muito importante, porque o Poder Judiciário já usa bastante a linguagem dos ODS nas decisões. Se vocês entrarem no site do CNJ, você já tem o alinhamento, inclusive das demandas judiciais com qual ODS está relacionada, e daí eles conseguem extrair dados para que possam fazer estudos e saber exatamente como o Poder Judiciário pode colaborar com a agenda. E essa é a função do Felipe, nessa consultoria que está prestando para a gente, porque é algo que a gente já faz, mas não usa a mesma linguagem que todos estão usando. Então, muito obrigado, Felipe. Estamos ansiosos pelo seu produto final, que ele vai entregar, e também será disponibilizado para toda a carreira também, no final das contas. E também queria muito agradecer ao Dr. Manuel, que deixou curiosidade na defensoria para que a gente possa aprimorar também as nossas atividades com relação a dados, saber como produzir dados. Estou aprendendo muita coisa, ontologia de domínio, algo assim que nem passa pelo jurídico, assim, mas que é fundamental para que a gente possa fazer a litigância estratégica também. E aí eu deixo aberto se alguém quer fazer alguma pergunta para os palestrantes. Se não, eu encerro o painel por hoje. Muito obrigada a todos.